Oi, bora lá? Vamos começar então o seu estudo agora de controle de constitucionalidade. Deixa eu começar com você logo com um aviso importante, e eu acho importante falar isso logo no começo da aula do estudo de controle de constitucionalidade. Se você é um daqueles ou uma daquelas que costuma dizer que acha difícil o controle de constitucionalidade, ou que controle de constitucionalidade é um assunto que você tem dificuldade de entender, deixa eu fazer um pedido logo no começo. Eu tenho feito esse pedido sempre que eu falo, que eu dou aula sobre controle de constitucionalidade, e acho que é importante fazer. Tira isso da cabeça por um tempo, porque isso pode estar atrapalhando você. Quando você já espera que o assunto seja um assunto mais difícil, quando você já começa a dizer para você mesmo que o assunto é um pouco mais complicado para você entender, a sua dificuldade de entender começa a aparecer. Então faz o seguinte, deixa isso de lado, escuta o que eu estou falando, tenta anotar o máximo possível e vê se realmente no final você vai sentir dificuldade, mas não cobra isso antes de você, não se prepara já para achar o assunto difícil. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria lhe pedir é o seguinte, se você perceber, durante as nossas aulas, isso não é apenas em controle e constitucionalidade, será em todas as aulas de direito material que você vai ter aqui na plataforma. O material que você tem aí disponível, que eu exibo aqui durante a aula, os nossos slides, ele tem tópicos. Veja que eu tentei não preencher o material já com os conceitos. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei só o tópico e não coloquei o conceito todo? Porque eu quero que você esteja presente na aula. O que eu estou tentando fazer aqui é evitar que você simplesmente dê o play e ache que só assistir a aula, ouvindo o que eu estou falando, já é lhe colocar presente aqui na aula. Então, quando você vê o tópico aqui do material, esteja pronto e pronta para anotar, completando com as informações que eu estou dizendo aqui durante a gravação. Porque é muito importante que você, como eu falei, esteja presente na sala, tá bom? Esteja presente na aula. Quanto mais presente você tiver enquanto você está assistindo a sua aula, melhor. Quanto mais você deixar isso no automático, confiando apenas no seu ouvido e no seu olhar, que você está olhando para mim aí, às vezes na velocidade 5, menos isso vai ser proveitoso para você, tá bom? Então são essas duas dicas importantes para a gente começar a estudar controle. Olho no material, vamos lá. Nosso controle de constitucionalidade, aula 1, parte 1. Nessa primeira parte, a gente vai conhecer os conceitos preliminares, volta para mim, os conceitos preliminares que fazem com que você entenda o que é controle de constitucionalidade. Só para que a gente possa começar, também uma introdução rápida aqui para você. Eu não sei vocês, mas quando eu fazia direito, uma coisa que me chamava muito a atenção era o valor que todos os meus professores davam à lei. E sempre diziam que a lei fazia isso, a lei fazia aquilo. E como aluno que estava começando o curso ali, eu sempre achava que a lei era, portanto, o principal instrumento da humanidade, porque se as pessoas fossem fazer alguma coisa ou não fossem fazer alguma coisa, transformar algo em crime, permitir isso, permitir aquilo, bastava usar a lei. E eu começava a pensar que quem fazia a lei, essa coisa estava na minha cabeça na época, os legisladores eram super poderosos, porque eles tinham nas mãos a definição do que podia ou não podia acontecer no mundo. Isso foi assim até o momento em que eu estudei com um pouquinho mais de cuidado direito constitucional e conheci controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a olhar para o controle de constitucionalidade, a principal coisa que deve ficar na sua cabeça, e eu sugiro que você tenha isso na cabeça durante todo o seu estudo de controle de constitucionalidade, é que eu preciso fiscalizar a atuação de quem faz leis. Porque se eu não tiver instrumentos para fiscalizar a atividade de quem produz leis, eles vão querer fazer leis de qualquer jeito, mandando qualquer coisa, proibindo qualquer coisa, obrigando qualquer coisa. Então para pensar sobre isso, vem para a gente aí no nosso material, porque com esse conceito rápido, você consegue entender já, desde o começo, qual é o conceito de controle de constitucionalidade. E eu deixei o conceito aqui para vocês verem no material. Olha lá, é um conjunto de instrumentos, portanto aqui a primeira coisa importante é que eu não tenho controle de constitucionalidade apenas como uma coisa só, é um conjunto de instrumentos que possibilitam a verificação da compatibilidade de leis e atos normativos com o sistema constitucional global, verificando
os seus requisitos formais e materiais. Conjunto de instrumentos que possibilitam a verificação da compatibilidade de leis e atos normativos com o sistema constitucional global, verificando seus requisitos formais e materiais. Volta para mim. Começou a ficar complicado? Começou nada, né? Veja só, nada demais aqui no controle, no conceito de controle. Você vai ter um conjunto de instrumentos que nós vamos conhecer daqui a pouco, quais são eles, quais são os instrumentos que nós temos para que se possa verificar se leis ou atos normativos estão ou não compatíveis com o sistema constitucional global, esse termo esquisito que eu vou já explicar para vocês rapidamente. E quando eu faço essa verificação, eu preciso analisar os requisitos formais e os requisitos materiais das leis e dos atos normativos. Então, pessoal, para a gente poder ilustrar com vocês aqui, eu costumo dizer que o controle de constitucionalidade é uma espécie de Inmetro do direito. Alguém fabrica um produto, tem que mandar para o Inmetro olhar o produto e saber se ele está ok, e se pode deixar ele ir para o mercado. Ele coloca um selo de qualidade no produto, todo produto que passou pelo Inmetro tem lá, aprovado pelo Inmetro, e você sabe que ali se verificou se o produto é ou não adequado para aquilo que ele foi construído. O controle de constitucionalidade funciona mais ou menos dessa mesma forma. Terminada ou mesmo durante a produção de uma lei, e a gente vai ver isso mais na frente, em quais momentos se pode fazer esse controle, mesmo durante a produção da lei, ou mesmo depois que ela estiver terminado, aquele controle de constitucionalidade significa o Inmetro da qualidade da lei. Só que eu vou verificar a qualidade da lei seguindo apenas dois critérios. Eu vou analisar a forma como a lei foi feita e eu vou analisar o conteúdo da lei, ou seja, os aspectos formais e os aspectos materiais da lei. E, por último, para você entender aqui essa parte conceitual, eu vou analisar esses dois elementos tendo um foco, tendo um parâmetro, tendo um guia, que é o sistema constitucional global. Então, volta para o material aí novamente. Aí, ó, conceito de controle de constitucionalidade, um conjunto de instrumentos que possibilitam a verificação da compatibilidade de leis e atos normativos com o sistema constitucional global, verificando seus requisitos formais e materiais. E aí vocês devem imaginar, volta para mim, que aqui a gente precisa explicar algumas coisas desse conceito. E eu vou separar os três principais elementos do conceito, olha no material, os três principais elementos do conceito que precisam ser discutidos entre nós aqui. Então tá lá, ó, objeto é o primeiro elemento que você precisa saber para poder você entender o conceito de controle de constitucionalidade, é você entender qual é o objeto do controle. Volta aqui para mim. Quando a gente fala em objeto, eu estou falando aquilo que será analisado. Então veja, controle de constitucionalidade é verificar se algo está compatível com outra coisa. Esse algo que vai ser verificado é o nosso objeto. Essa outra coisa que vai servir de referência para analisar o objeto, nós chamamos de parâmetro. Então já pode colocar no seu caderno, se você quiser, a distinção entre objeto e parâmetro do controle. Objeto é aquilo que será analisado, parâmetro é a norma de referência para analisar o objeto. Tudo bem? Objeto é aquilo que será analisado, parâmetro é aquilo que será a norma de referência que será utilizada para analisar o objeto. E aí, se você ouviu o que eu estou dizendo, e eu suponho que você ouviu, você deve estar pensando assim, bom, então, no controle de constitucionalidade, o objeto é a lei e o parâmetro é a Constituição, porque eu tenho que olhar se a lei respeitou a Constituição. Tá certo isso? Bom, tá meio certo. É o início da conversa. Você já sabe alguma coisa, mas eu preciso melhorar esse conceito para você. No controle de constitucionalidade, o objeto não é só a lei. A gente vai falar sobre ele agora. E também no controle de constitucionalidade, o parâmetro não é exclusivamente o texto da Constituição. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, começa no seu caderno colocando a distinção entre objeto e parâmetro. Objeto é aquilo que será analisado. Parâmetro é a norma de referência que eu vou usar para analisar o objeto e a gente vai começar a conversa, tá bom? Pensa mais ou menos assim, ó, para a gente poder fazer aqui uma continuidade dessa introdução. Fica comigo. Pensa mais ou menos assim.
Eu pego várias peças desmontadas de uma cadeira, várias peças, todas as peças que compõem uma cadeira, eu pego essas peças desmontadas e entrego na sua mão. E eu falo assim, ó, eu quero que você pegue essas peças e construa uma cadeira. E aí te dou um tempo, você pega aquelas peças, vai montar a cadeira do jeito que você imaginar que é uma cadeira e vai me entregar depois no final a cadeira que você fez pronta. Eu vou pegar essa cadeira e eu vou fazer agora uma avaliação do seu trabalho, do trabalho que você fez construindo essa cadeira. Só que eu pego um manual de construção ou de como construir a cadeira, o manual de como fazer a cadeira, da cadeira do jeito que eu quero, e dou na sua mão e falo assim, agora você vai olhar se a cadeira está do jeito que eu quero aqui, segundo esse manual. O que é que você vai me dizer primeiro? Bom, por que você não me entregou isso antes? Porque se tinha um manual de instrução para fazer a cadeira, esse manual de instrução tem que ser apresentado antes. Eu tenho que saber que tipo de cadeira você quer, quais passos você quer que eu siga. Se você entendeu a ilustração que eu estou usando da cadeira aqui do manual de instrução, você sabe que a cadeira é o meu objeto de análise e o manual de instrução é a minha norma de referência, é o que eu preciso saber. Então você já entendeu uma coisa importante em controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é quando uma norma de referência é utilizada para saber se algo foi produzido conforme aquela norma de referência, do jeito daquela norma de referência, da maneira que aquela norma de referência autoriza que aquele algo seja feito. Beleza? Dá para entender mais ou menos aí? Então essa é a nossa introdução. Beleza? Volta para cá para o nosso material, ó, porque o que a gente vai estudar aqui agora é o nosso objeto do controle. Está lá no material, item 1, objeto. E você precisa saber qual é o objeto do controle. O primeiro objeto que você vai colocar, você já sabe qual é. Você vai colocar aí o objeto do controle, pode ser, a lei. Então, primeira coisa que eu colocar no seu caderno, coloca aí, lei é o primeiro objeto do controle e volta para mim. Beleza, grande passo. Leis podem ser objeto de controle. Só que a gente precisa melhorar esse seu conceito de lei, porque você precisa saber que tipo de lei pode ser objeto de controle de constitucionalidade e o que é uma lei para fazer isso. E você vai anotar uma seguinte observação. Anota no seu caderno aí, ó. Deve ser entendido por lei tudo aquilo que está no artigo 59 da Constituição. Deve ser entendida por lei tudo aquilo que está no artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição, ele traz todos os elementos ou instrumentos que nós podemos chamar de lei, no gênero lei. E está lá, ó, vários instrumentos. Lá no artigo 59 está escrito assim, o processo legislativo compreende a elaboração de, e aquela listinha que está abaixo, tudo que está ali, você pode chamar genericamente de lei. Note duas coisas importantes aí, que você deve fazer observações para você anotar no seu caderno. Como eu disse, ó, de novo, tá? Olho no material, ó. Nosso material tem aqui só o nome objeto. Se você não está anotando isso agora, você não está presente na aula, porque esse material não vai entregar isso pronto. É muito importante, volta para mim, é muito importante que a gente mantenha esse nível de interação aqui, para você não achar que você vai receber esse material já pronto, isso não vai demandar de você esforço algum. Precisa demandar. Então esteja presente aqui na aula com essas anotações. Volta para lá, ó. Quando a gente fala em lei como objeto do controle, eu vou destacar duas coisas aqui importantes para você perceber que podem ser objeto do controle. O primeiro é o inciso 1º do artigo 59, as chamadas emendas constitucionais. E você vai lembrar que as emendas constitucionais podem ser objeto de controle. O que é que significa isso? Que eu posso analisar se uma emenda à Constituição respeitou a própria Constituição. Isso é um pouco esquisito, é verdade, porque algumas pessoas podem resistir. Por quê? Porque a emenda à Constituição está na Constituição. E aí, se ela está na Constituição, a pergunta é, existe algum artigo da própria Constituição inconstitucional ou que violou a própria Constituição? Como é que um artigo da própria Constituição viola a Constituição? Por conta dessa resistência intelectual, é que a gente tem dificuldade de entender que emendas à Constituição podem ser objeto de controle. Como é que a gente explica que emendas à Constituição
podem também ser objeto de controle? Bom, a gente explica, basta dizer a vocês o seguinte: a emenda não está lá desde o começo. A emenda não é a Constituição originária, ela não é a redação originária. A emenda foi uma colocação, foi um acréscimo, foi um aperfeiçoamento feito por alguém. Só que esse alguém que colocou essa emenda, que fez essa emenda, que é o Congresso Nacional, quando vai produzir emendas, quando vai elaborar emendas, a gente viu isso na aula de poder constituinte, essa elaboração de emendas tem regras. E se essas regras forem... E onde estão essas regras? Na própria Constituição. Existem assuntos que não podem ser objeto de emenda, existem regras de aprovação do quórum de votação das emendas. Todas as vezes que uma emenda constitucional for aprovada desrespeitando esse procedimento de elaboração de emendas, essa emenda foi feita violando a Constituição. Portanto, é possível que uma emenda à Constituição seja produzida de maneira equivocada ou, melhor dizendo, inconstitucional. Portanto, eu posso sim discutir se emendas à Constituição podem ser constitucionais ou não. Se você quiser, você pode colocar no seu caderno essa observação. Você já colocou aí que leis podem... É o primeiro exemplo de objeto controle, né? Nós estamos em objeto, você colocou lá lei. Já colocou a observação que deve ser entendido por lei tudo que está no artigo 59, confere aí. E você já colocou a observação também que dessa lista destacam-se duas, por exemplo, que eu estou destacando com vocês. A primeira são as emendas constitucionais, que podem ser objeto de controle, e você vai colocar a frase: é possível o controle de constitucionalidade sobre emendas à Constituição. Então, se de repente aparecer uma pergunta na prova, se é possível normas da Constituição inconstitucionais, você vai responder sim, desde que essas normas da Constituição tenham sido produzidas pelo Poder Constituinte derivado, ou seja, sejam emendas. Se forem normas originárias, não tenho dúvida nenhuma que normas originárias da Constituição, a Constituição, como nós sabemos, ela é produzida pelo Poder Constituinte originário e é ele quem define inicialmente o que é constitucional e o que não é constitucional. Não há nenhuma dúvida de que normas originárias não podem ser objeto de controle. Você não pode pegar um artigo da Constituição que nunca foi alterado por emenda, portanto é o artigo com a redação original da Constituição, e pedir que o Supremo declare esse artigo inconstitucional. Isso é impossível. Artigos da redação original são constitucionais porque são eles, essencialmente, o que significam a Constituição. Agora, artigos que foram inseridos posteriormente, ou que foram objeto de alteração, de uma tentativa de aperfeiçoamento, pode ser que essa tentativa de aperfeiçoamento tenha sido frustrada, errada, e, portanto, é possível normas constitucionais serem inconstitucionais, desde que se trate de normas que foram produzidas pelo Poder Constituinte derivado, ou seja, as emendas. Tranquilo? Volta para o material, a gente está lá ó, em objeto, você já colocou as três primeiras observações. Lei é o principal objeto, deve ser entendido por lei tudo que está no artigo 59, e um destaque para emendas constitucionais. Segunda coisa de destaque, você deve colocar também no seu caderno aí, volta para mim agora, são as medidas provisórias, que também estão na lista do 59. Medidas provisórias não são leis propriamente ditas, embora estejam no 59, porque elas são medidas, como o próprio nome diz, provisórias. Elas são feitas para acabar. Elas são feitas para durar por um tempo específico. Elas são provisórias. Só que as medidas provisórias já saem do Poder Executivo, que é quem as edita, com força de lei. Então, a Constituição equiparou as medidas provisórias ao gênero lei, porque elas têm força normativa legal, ou seja, elas são lei. E como elas são lei, elas também podem ser objeto de controle. E atenção, tá? Para você anotar no seu caderno. Com relação a medidas provisórias, elas podem ser objeto de controle não apenas em relação aos seus aspectos objetivos, ou seja, urgência e relevância, requisitos formais, urgência e relevância, mas também no seu conteúdo. Então, é possível um completo controle da medida provisória, tanto do seu conteúdo quanto da sua forma, ok? Então, é isso, volta para cá para o nosso material.
Com relação ao objeto, essas observações aqui com relação ao objeto no termo lei. Agora vamos à segunda parte de objeto. O que mais que pode ser objeto de controle? Letra B lá, a sua primeira letra A é a lei e letra B, atos normativos. Escreva aí, atos normativos também podem ser objeto de controle, vem para mim. Atos normativos, professor, ato normativo é a mesma coisa de lei? Bom, é claro que uma lei tem normatividade, mas se a gente está colocando dois conceitos distintos é porque não são a mesma coisa. Toda lei é um ato normativo, mas nem todo ato normativo tem status de lei. Então, ato normativo é tudo aquilo que tiver caráter genérico, abstrato e obrigatório, mas não for uma lei. Então, anote aí, deve-se entender por atos normativos, atos genéricos, abstratos e imperativos, mas que não se adequam ao conceito de lei, ou seja, não estão na lista do artigo 59. Tudo aquilo que for genérico, abstrato e imperativo, obrigatório, mas não se encaixar com o conceito de lei. E aqui eu quero fazer um destaque para vocês. Coloca a observação desse material aí. Ó. A observação é a seguinte. O contrário de ato normativo, veja, se o ato é normativo, ele é um ato, primeiro, genérico, abstrato e imperativo, ou seja, obrigatório. O que é o contrário de um ato normativo? Se o ato não é normativo, mas ele foi praticado pelo poder público, pela administração pública, ele é um ato de que natureza? E você vai escrever no seu caderno o seguinte, o contrário de um ato normativo é um ato administrativo. Atos administrativos são o contrário do ato normativo, por quê? Porque enquanto o ato normativo é genérico e abstrato, o ato normativo é concreto e específico. Ele é específico, ele é concreto. Atos administrativos se referem a situações concretas. Professor, dá um exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá, ó. Imagina que o prefeito baixe uma portaria dizendo que os servidores públicos do município devem trabalhar do horário X ao horário Y, alterando ali, organizando o horário de trabalho para os servidores do município. Esse ato é específico? Não, ele não é específico, ele é genérico. É para todo mundo que é servidor público, os atuais e os que vierem. Se você está achando que ele é específico porque só se aplica aos servidores públicos, veja, mesmo quem ainda não é servidor público, quando se tornar, se essa portaria estiver em vigor, estará sujeita a esse horário. Então, esse ato do prefeito de regular o horário das repartições públicas é um ato de natureza normativa. Ele é genérico, ele é abstrato, ele não está falando de ninguém, está falando de uma realidade abstrata. O horário é dos 7 da manhã, 1 da tarde, 2 da tarde, enfim. Agora, veja a diferença. E se o prefeito baixa um outro ato nomeando José Lucas professor da rede pública municipal? Esse ato de nomear José Lucas professor da rede pública municipal é um ato que não é abstrato. Ele é concreto, ele trata de uma situação concreta. E ele não é genérico, ele é específico, é para José Lucas, essa pessoa com CPF específico. Então, esse ato praticado de nomeação de um indivíduo para um cargo público não é um ato normativo, é um ato administrativo. E por que é importante fazer essa distinção aqui nessa parte introdutória de controle e constitucionalidade? Porque atos normativos podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Eu posso, se o ato é normativo, pedir que ele seja declarado inconstitucional. Então, anote no seu caderno, atos normativos são passíveis de controle de constitucionalidade. Eu posso pedir que o juízo declare esse ato como inconstitucional. Professor, como é que eu faço isso? Calma, a gente vai ver. Paciência, tá? Agora, se o ato é administrativo, eu não posso colocá-lo sob o crivo do controle de constitucionalidade. Se essa nomeação de José Lucas estiver errada, não é a Constituição que está sendo violada, é a lei que está sendo violada, porque os atos da administração pública de conteúdo administrativo, lembra? Olha para mim aqui, ó. Lembra lá de direito administrativo? Quando a administração pública pratica um ato
administrativo, ela está respeitando o princípio da legalidade. Você sabe que o princípio da legalidade, para nós, cidadãos comuns, é ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se não tiver uma lei, a gente pode fazer. Então, para a gente, a regra é o seguinte: a lei proíbe? Não. Então, eu posso fazer. Na administração pública é diferente. A legalidade para a administração pública significa que ela só pode fazer ou também deixar de fazer se a lei mandar. Então, a administração pública é o seguinte: ela só faz se a lei mandar fazer e ela só deixa de fazer se a lei mandar deixar de fazer. Até a omissão da administração pública é regulada por lei. O princípio da legalidade obriga a administração pública a fazer e também obriga a não fazer algo. Então, quando o prefeito nomeou José Lucas diretor, o professor da escola pública, ele estava fazendo aquilo, supõe-se, porque a lei permitia fazer. Se ele fez de uma forma que a lei não permite, esse ato sofrerá um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade, porque é um ato específico, é um ato concreto, não é um ato genérico, geral e abstrato. Beleza? Então, no seu caderno deve estar anotado aí, ó. Atos normativos são... Confere aí comigo, se você tá tudo aí. Atos normativos são atos genéricos, abstratos, né? E imperativos, ou seja, eles obrigam. E isso não pode se confundir com atos administrativos. O contrário de um ato normativo é um ato administrativo, porque ele é concreto, específico e não obrigatório. Lembre que se o cara quiser lá, ele nem assume o cargo de professor que ele foi nomeado. Ele não precisa ir ser professor, ele não está sendo obrigado a ser professor. Ele foi nomeado. Se ele não for, tem um ônus sobre isso. Ele perde o cargo. É diferente do ato normativo. Se eu não for, eu vou sofrer uma sanção. Ou se eu não fizer, eu sofro uma sanção. Sanção não é ônus, tá? Então, anota aí para você e você precisa deixar bem claro. E se você quiser, coloca isso de forma bem organizada. Atos normativos são passíveis de controle de constitucionalidade. Atos administrativos são passíveis de controle de legalidade. Beleza? É muito importante que você entenda isso, porque lá na frente, quando a gente for discutir sobre os instrumentos de controle, você vai lembrar que todos os atos que tiverem caráter administrativo, uma portaria de nomeação de alguma coisa, a gente vai ter que dizer que esses atos não vão para o controle de constitucionalidade. Lá na frente, quando você tiver que responder, por exemplo, se cabe ADI contra uma portaria que nomeou fulano para o cargo de alguma coisa, você vai dizer que não. De ministro, vai dizer que não cabe ADI contra um ato que nomeia fulano de tal ministro de Estado. Por que não cabe? Por que não vai dizer que esse ato é inconstitucional? Porque, na verdade, esse é um ato administrativo. Se ele é um ato administrativo, o controle dele é um controle de legalidade. Beleza? Não é controle de constitucionalidade. Para ser controle de constitucionalidade, tem que ser ato normativo. Beleza? Então, primeira coisa, o objeto do controle pode ser leis. Segunda coisa, o objeto do controle podem ser também atos normativos. Terceira coisa, o objeto do controle pode ser ainda atos do poder público. Anote aí. Atos do poder público, portanto, leis, atos normativos e atos do poder público. Claro que quando eu falo atos do poder público, anote aí, eu não estou falando de atos administrativos do poder público. Então, o que é que se encaixa com atos do poder público aqui? Anota no seu caderno. Ato do poder público é tudo aquilo que for praticado pelo poder público, tiver caráter geral e abstrato, tudo aquilo que for praticado pelo poder público tiver caráter geral e abstrato, pretensão de obrigatoriedade, ou seja, pretensiosamente obrigar a algo, mas não for lei nem ato normativo. Então, tudo aquilo que tiver caráter geral, abstrato, pretensão de obrigatoriedade, mas não é uma lei nem um ato normativo. Ficou difícil? Ficou não, né? Olha para mim que eu vou lhe dar um exemplo. Você vai entender um exemplo. Então vamos lá? Olha para aqui um exemplo.
Pensa comigo em uma decisão judicial, a interpretação judicial a respeito de um tema. A interpretação judicial a respeito de um tema é um ato do poder público. Ela é focada num caso concreto, é verdade. Ela é dada num processo judicial. Mas concorda comigo que a interpretação dada naquele caso concreto tem uma pretensão de também ser dada para outros casos iguais àquele? Porque é isso que se faz uma jurisprudência. Então eu também posso questionar se interpretações judiciais são compatíveis ou não com a Constituição. Eu posso dar a vocês zilhões de exemplos sobre isso, mas eu vou dar só um exemplo. Então, imagina que eu tenha juízes que estão condenando mulheres que praticaram aborto em razão, do feto ter anencefalia. As mulheres engravidam, descobrem que o feto é anencefálico e mesmo assim, e aí, em razão disso, se submetem a um aborto e praticam um aborto porque o bebê anencefálico, o feto anencefálico, quando a gravidez se desenvolver, se desenvolver, e quando o bebê nascer, ele vai morrer logo em seguida. Com base nisso, a mulher se antecipa e faz a antecipação do parto fazendo o aborto. E imagine que isso começa a acontecer e alguns juízes condenam mulheres que praticam aborto nessa circunstância. Veja, cada decisão judicial proferida em cada caso desse, claro, se dirige àquela mulher, eu sei disso, mas elas têm uma pretensão de significar o entendimento do Estado sobre aquela matéria. Então eu posso pegar esse entendimento estatal e submetê-lo ao controle de constitucionalidade. Aqui, o objeto do controle não é uma lei, não é um ato normativo, mas é um ato do poder público, que é o ato de interpretar o Código Penal dessa forma. Então, leis, atos do poder público e atos normativos. E aí você deve estar se perguntando assim, como é que eu faço para controlar a constitucionalidade de atos do poder público? Qual é o instrumento para isso? Não se antecipa não, tá? A gente vai ver, já lhe conto um segredo, é a ADPF. Mas lá na frente a gente fala sobre isso. Fica comigo só na parte introdutória. Podem ser objeto de controle leis, atos normativos e atos do poder público, com essas observações que você colocou no seu caderno. Beleza? Respira aí, volta comigo. Vamos para o segundo ponto? Vamos lá. Parâmetro do controle. A gente já entendeu o que é o objeto do controle. Leis, atos normativos ou atos do poder público. E o que eu uso como referência para analisar as leis, os atos normativos e os atos do poder público? Qual é o meu manual de instruções para eu olhar se isso está feito adequadamente? Olha para mim aqui, você está pensando que é a Constituição, não tá? Você não está errado, tá? É a Constituição, mas é mais do que simplesmente a Constituição. Então vamos lá no seu caderno, olha para o nosso material, deixa o material na tela. Ali tem assim, ó, elementos do conceito, parâmetro, que a gente está falando aqui no parâmetro, e a gente já sabe que o parâmetro é a norma de referência. Se você quiser, se você achar legal, coloca aí, manual de instruções. Não tem problema nenhum. Tudo que faça você entender o que você está anotando, melhor ainda. Então, a pergunta para a gente aqui é a seguinte, o que é que compõe o parâmetro do controle no Brasil? No Brasil, o manual de instrução serve para quê? Volta para mim. Lembra que a Constituição, ela começa com um preâmbulo, aquele texto bonitinho que tem lá no começo da Constituição, está acima do artigo 1º, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte, destinada a assegurar um Estado democrático, aquele texto bonitão, né? Que está ali na introdução da Constituição. Depois do preâmbulo, a gente tem o artigo 1º da Constituição, ele vai até o 250. Essa parte do artigo 1º ao 250 nós chamamos de texto permanente. Não é permanente porque nunca vai mudar, mas permanente porque é o texto fixo, o texto que é a Constituição propriamente. Terminado o artigo 250, começa uma outra parte da Constituição, que são artigos que foram colocados para regular situações que iriam passar, situações transitórias, situações que vão acontecer, mas depois vão deixar de acontecer. E essa outra parte nós chamamos de ato das disposições constitucionais transitórias, que passam, que transitam. Então a Constituição ela tem essas três partes. O preâmbulo, o texto permanente ou fixo e
o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fica lá no finalzinho. E alguém pode perguntar assim, e as emendas, professor? Onde ficam as emendas? As emendas estão dentro do texto da Constituição. Uma vez que elas são aprovadas, elas passam a integrar o texto. É que você deve ter, por exemplo, algumas constituições aí que você deve ter comprado, que na Constituição tem as emendas lá no final. Mas essas emendas lá no final, elas já estão dentro do texto da Constituição, tá? Claro, talvez não precisasse dizer isso, mas enfim, quanto mais a gente falar sobre Constituição, melhor. Esse é um assunto que é muito bom da gente conhecer. Bom, então o que é o parâmetro do controle? Vamos analisar um por um? Olha no material aí, ó. Primeira pergunta é, o preâmbulo é parâmetro do controle? E você vai responder que não. O preâmbulo não compõe o parâmetro do controle de constitucionalidade. O preâmbulo não compõe o parâmetro do controle de constitucionalidade. E volta para mim. Isso já caiu na prova da OAB mais de uma vez, inclusive, tá? Já foi perguntado na prova da OAB se eu posso declarar uma lei inconstitucional porque ela está incompatível com o preâmbulo da Constituição. A resposta é não. O preâmbulo não tem força normativa, anote aí. O preâmbulo não tem força normativa, não tem força cogente, como o Supremo costuma usar, força cogente, força normativa. O preâmbulo tem apenas uma função hermenêutica. O preâmbulo tem apenas uma função hermenêutica, ele guia a interpretação, ok? Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo assim, ó, todas as vezes que você lê uma coisa na Constituição, lá dentro da Constituição, lá no texto permanente, e você tiver dúvidas de como interpretar aquele texto da Constituição, você está lá lendo o artigo 80, 84, sei lá, 90 da Constituição, não me interessa, qualquer artigo da Constituição, e você ficou com dúvida de como é que você interpreta esse texto, qual é a interpretação correta. O que é que eu sempre sugiro? Volta, leia o preâmbulo, se inspire, olhe para o desejo que havia ali no preâmbulo e faça novamente a interpretação. O preâmbulo ele é esse motor hermenêutico. Ele ajuda a gente a entender que tipo de país se desejava a partir da inauguração da nova ordem constitucional. Então, o preâmbulo ele não serve de parâmetro de controle de constitucionalidade, ok? Lembra disso, tá? Porque você vai ter no preâmbulo lá aquela expressão Deus, né? Contida no preâmbulo, e muita gente pode achar que eu posso declarar leis inconstitucionais porque o preâmbulo fala de Deus e, portanto, admitir uma religião. Não tem nada disso. O preâmbulo é um texto simbólico da Constituição, tá? Segunda parte, volta para o material aí, ó. E o texto permanente, que é o artigo 1 até o 250? Bom, esse ninguém tem dúvida. Você coloca aí, ó, sim, esse é o parâmetro por excelência. Do artigo 1 ao 250 é o que nós chamaríamos de parâmetro por excelência. Ali é a maior referência para dizer que algo é ou não compatível com a Constituição. Artigo 1 ao 250. Beleza? Não há dúvidas com relação a isso. Volta para o material. E os princípios constitucionais, eles compõem o parâmetro do controle? E você vai anotar, sim, os princípios constitucionais, sejam eles implícitos ou explícitos, compõem o parâmetro do controle. Então, sim, é possível declarar uma lei inconstitucional porque violou um princípio da Constituição. Ainda, olha para mim, ainda que seja um princípio implícito. Ainda que seja um princípio implícito. Então, leis podem ser declaradas como inconstitucionais por terem violado, olhe lá, algo que nem está escrito na Constituição. Percebeu? Porque que lá no começo eu falei que o parâmetro do controle não é só aquele texto da Constituição que a gente pega e olha para ele. Veja que aqui eu estou falando que é possível declarar inconstitucional uma lei com base num princípio implícito, ou seja, aquilo não está escrito, não está ali. Se você for ler a Constituição, você não vai achar esse princípio escrito lá. Mesmo não estando escrito, ele é parâmetro de controle. Princípios constitucionais fazem parte do parâmetro do controle, mesmo os princípios implícitos. Se liga nisso, pode ser importante para a sua prova. Ok? Já falamos do preâmbulo, já falamos do texto permanente, já falamos dos princípios. Agora vamos para o material novamente. E os tratados? Tratados internacionais podem ser vistos como parâmetro do controle? É possível, volta para mim aqui, ó.
É possível dizer que uma lei ou um ato normativo ou um ato do poder público é inconstitucional porque violou, porque confronta um tratado internacional? Veja, aqui eu não estou falando de Constituição, estou falando de tratados internacionais. É a incompatibilidade do objeto com um tratado internacional. E você vai anotar no seu caderno, sim, excepcionalmente. Sim, excepcionalmente. Tratados internacionais podem ser usados como parâmetro do controle excepcionalmente. E de que excepcionalmente é que eu estou falando? Você sabe disso? Lembrem, anotem aí, que a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, reconhece que os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e forem aprovados pelo Congresso Nacional com o mesmo rito de uma emenda à Constituição, portanto, 3/5 dos votos, nas duas casas, em 2 turnos, a Constituição reconhece que os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e forem aprovados com o mesmo rito de uma emenda são equivalentes a emendas constitucionais. São equivalentes a emendas constitucionais. Então a gente tem, sim, a possibilidade de alguns tratados serem para nós algo que é uma referência, como é a própria Constituição. Se você perceber, se você pensar bem, se você conseguir pensar bem comigo aqui agora, ó, esses tratados internacionais, nessa circunstância que eu estou falando, versarem sobre direitos humanos, terem sido aprovados por 3/5 dos votos nas duas casas em 2 turnos, esses tratados são texto da Constituição fora da Constituição. Sabe aquele negócio do meu coração que bate fora do meu peito? É mais ou menos isso. Os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e forem aprovados com esse mesmo quórum de uma emenda, eles são coração da Constituição batendo fora do peito. Eles estão lá no texto do tratado, mas eles devem ser considerados como se fossem emendas constitucionais. Eles têm status de emenda à Constituição. Então, nessa circunstância, é possível que alguma lei, ao violar esses tratados, e apenas esses, possa ser declarada inconstitucional. É possível a declaração de inconstitucionalidade de leis que violarem tratados aprovados no rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá claro até aqui, pessoal? Quer colocar uma observação no seu caderno para poder, enfim, a gente se preparar para provas mais robustas? Vai que, né? A OAB às vezes pega a gente e, enfim, quem sabe se essa questão cair na prova lá, a galera vai tremer nas bases e você vai dizer, não, tranquilo. Existe algum tratado atualmente nessa circunstância? Será que atualmente tem algum tratado internacional que já passou por esse processo de aprovação nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, e ganhou esse status de coração da Constituição que bate fora do peito? Existem 3 tratados nesse momento que a gente está gravando a aula, portanto eu recomendo, se você está assistindo a aula em outro momento, que não seja o ano de 2021, você dê uma olhadinha sobre isso, embora isso não possa acontecer, a gente vai estar sempre atualizando essas aulas com vocês, mas enfim, se acontecer de amanhã aprovarem uma coisa diferente, isso já vai estar desatualizado, mas nesse momento eu posso dizer a vocês que existem 3 tratados que foram aprovados com esse status de emenda. A primeira, anotem aí, é a chamada Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York, que é um tratado que diz respeito a pessoas com deficiência. Tratado das pessoas com deficiência. O segundo, o Tratado Internacional que tem status, tem equivalência de emenda à Constituição, é o Tratado Internacional de Marrakech, ou Marrakech, tanto faz, podem colocar assim. E o terceiro é o Tratado de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência. Tratado de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência. Então são 3 tratados internacionais. O Tratado de Marrakech, das pessoas com deficiência,
o Tratado de Acessibilidade e o Tratado de Marrakech. Desculpa, a Convenção de Nova York, o Tratado de Marrakech e o Tratado de Acessibilidade. São esses três que hoje têm status de emenda à Constituição. Então, volta para o nosso material lá, ó. Tratados internacionais têm status, podem ser utilizados como parâmetro? Resposta, sim, esses que eu acabei de falar. E por último, e os atos das disposições constitucionais transitórias, chamado ADCT? Esses tratados podem ser vistos como parâmetro, eles compõem o parâmetro da Constituição? E aí? Compõe ou não compõe? E você vai escrever dizendo que sim, é possível que artigos do ADCT sejam utilizados como referência no controle de constitucionalidade. Sim, é possível que o ADCT seja utilizado como referência no controle de constitucionalidade, como norma de referência. Volta para mim, coisa importante aqui para a gente dizer, ó, perceba que o bloco, que o controle de constitucionalidade tem como norma de referência não apenas o texto escrito da Constituição, não é só o textinho lá da Constituição. Existe um conjunto de coisas que compõem esse texto. Então você vai colocar para a gente o seguinte, ó, o parâmetro do controle não é formado exclusivamente pelo texto da Constituição. O parâmetro do controle não é formado exclusivamente pelo texto da Constituição. Por quê? A gente tem tratados internacionais, a gente tem princípios implícitos, mas por um conjunto de instrumentos que servem como referência. E esse conjunto de instrumentos tem um nome, foi dada uma nomenclatura para ele. E a gente chama isso é o que se convencionou chamar de bloco da constitucionalidade. Então, se de repente a prova perguntar, disserte sobre o bloco da constitucionalidade, você vai dar uma respirada e vai dizer assim, bom, vou falar aqui sobre tudo que serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, anota aí, isso é o que se chama de bloco da constitucionalidade, ou seja, aquilo que se pode usar como referência para o controle. Volta para cá, vamos lá? Bom, entendendo qual é o objeto e o parâmetro do controle, a gente vai seguir no estudo do controle, entendendo quais são as teorias ou quais são os sistemas de aplicação do controle da constitucionalidade. E basicamente existem dois. Olha no material aí para vocês. Basicamente existem dois sistemas de controle para estudar a constitucionalidade. O primeiro sistema a gente chama de teoria da nulidade, ou sistema da nulidade. E nesse sistema, anotem aí, para esse sistema, o vício da inconstitucionalidade atinge o plano da validade do ato, ou da validade do objeto, como você queira. Na teoria da nulidade, o vício, uma vez que a norma, que o artigo, que a disposição, que o objeto é inconstitucional, ele é um ato inválido. Então, para a teoria da nulidade, atos inconstitucionais são atos nulos. Anote isso aí. Para a teoria da nulidade, atos inconstitucionais são atos nulos. O vício atinge o plano da validade, atos inconstitucionais são atos nulos. Segunda coisa importante da teoria da nulidade é que a decisão judicial que reconhece um ato como inconstitucional, um objeto como inconstitucional, ela apenas está declarando uma situação já existente. Lembrem, se o ato inconstitucional é um ato nulo, quando judicialmente isso é reconhecido, o que o judiciário está fazendo é apenas dizer, ó, aqui tem um vício que já aconteceu desde a origem e, portanto, a decisão judicial, anotem aí, tem caráter declaratório. Então, primeira coisa da teoria da nulidade, o vício atinge o plano da validade, logo, uma lei inconstitucional é uma lei nula, veja, não é anulável, é nula. E a segunda coisa do plano da teoria da nulidade é que as decisões judiciais que reconhecem esse vício, que reconhecem esse defeito no objeto, têm caráter declaratório. A terceira coisa é que, como essa decisão judicial tem caráter declaratório,
ou seja, ela apenas declara um status da lei, que é um status de invalidade, de nulidade, essa decisão tem sempre eficácia retroativa. Portanto, ela retroage, anotem aí, na teoria da nulidade, as decisões têm eficácia retroativa, aquela velha nomenclatura que vocês conhecem do efeito ex-tunc. Ex-tunc, eficácia retroativa, porque se está reconhecendo uma situação jurídica anterior. Então, vamos lá para a gente resumir aí a teoria da nulidade. Primeira coisa, a teoria da nulidade, ela reconhece o vício atinge o plano da validade do ato. Uma lei inconstitucional é uma lei nula. A segunda coisa é que a decisão judicial que reconhece essa inconstitucionalidade tem caráter declaratório. E a terceira coisa é que essa decisão judicial vai ter sempre eficácia retroativa. Beleza? Eficácia retroativa significa dizer que ela vai declarar a lei inconstitucional desde a origem. Tudo bem? Beleza? Nesse ponto a gente tem uma observação para colocar. Eu quero que vocês coloquem uma observação aí rapidinho para a gente poder caminhar aqui para a nossa parte final da aula. Então coloca a observação seguinte, ó. Não confunda repristinação com efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Coloca isso aí, eu vou explicar para vocês rapidinho. Não confunda repristinação com efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Algumas pessoas costumam confundir isso e acham que repristinação e efeito repristinatório são a mesma coisa, mas não são. Então você vai colocar no seu caderno, não confunda repristinação com efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Volta para mim aqui, fica olhando comigo aqui, ó. Do que é que eu estou falando? Tá falando de quê, professor? Rapidinho, ó. Repristinação, a gente aprendeu lá no começo da faculdade. É quando uma lei é revogada por outra lei, a lei B mata a lei A, como o seu professor desenhou no seu quadro lá da sala de aula, eu tenho certeza que ele colocou a lei A e a lei B, e ele trouxe a lei C, que matou a lei B. Então a lei A existia, ela é revogada pela lei B, mas depois a lei C vem e revoga a lei B. E a pergunta é, já que a lei B morreu, vítima da lei C, a lei A volta a viver? Porque quem matou ela foi a lei B. A lei A estava vigorando, vem a B e mata ela, vem a C e revoga a B. A B não existe mais. A lei A volta a viver? Resposta não, porque nós não admitimos no Brasil a chamada repristinação. Isso seria, se a lei A voltasse a viver, ela repristinaria. E nós no Brasil não admitimos a repristinação, salvo, você sabe muito bem disso, se a lei C disser expressamente, lei A, volte a viver. E ela vai dizer isso. É sempre curioso, né? Os alunos perguntam como é que a lei C diria isso? E a lei C diria isso num artigo. Lá no artigo da lei C estaria dito lá, imagino, o artigo que antecede aquele que diz assim, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou antes dele, ou mesmo nele, nesse mesmo artigo, uma vírgula, retornando-se a vigorar os artigos da lei tal. Por exemplo, então, se a própria lei disser isso expressamente, a lei A, já revogada, voltaria a viver. Mas isso depende de um pronunciamento da terceira lei. Agora, isso é repristinação. Não confunda isso com efeito repristinatório. O que é o efeito repristinatório? Olha lá. A lei A está em vigor, vem a lei B e revoga a lei A. A lei B revogou a lei A. Só que o que acontece com a lei B? Ela é declarada inconstitucional. Ela não foi revogada. Revogada se houvesse aquela primeira situação que eu falei da lei C. Mas aqui, o que está matando a lei B não é uma outra lei. É o reconhecimento de que ela é inconstitucional. Como a lei B foi declarada inconstitucional, a pergunta é, a lei A volta a viver? Já que quem matou ela não era válida, era uma lei café com leite, como diria um amigo meu? E a resposta é sim, a lei A volta a valer. Sabe por que a lei A volta a valer? Porque essa lei B aqui não deveria nunca ter existido. É uma lei nula. Lembra que eu falei agora há pouco que na teoria da nulidade as leis inconstitucionais são leis nulas?
Então essa revogação que você achou que tinha ocorrido quando a Lei B surgiu, ela foi uma revogação de mentirinha. A Lei B, sendo um ato nulo, sendo um ato inconstitucional, não poderia ter revogado a Lei A. Então, uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei B, a Lei A volta a valer e o nome disso não é repristinação. O nome disso é efeito repristinatório da decisão que reconhece a nulidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. Portanto, anota no seu caderno aí, ó, o efeito repristinatório é admitido no Brasil. E por que o efeito repristinatório é admitido no Brasil? Porque o Brasil admite a teoria da nulidade da norma inconstitucional. Beleza? O Brasil admite essa teoria. Para nós, leis inconstitucionais são leis nulas. Tranquilo? Segunda coisa, a teoria da anulabilidade. Olha no material. O que é a teoria da anulabilidade? Anote aí. O vício da inconstitucionalidade atinge o plano da eficácia da lei. Não é o plano da validade, é o plano da eficácia. Para a teoria da anulabilidade, uma lei inconstitucional ela é válida até o momento em que alguém disser que ela é inconstitucional. Ela é válida, ela continua valendo, e quando se reconhecer que ela é inconstitucional, ela perderia a sua eficácia. Ela deixaria de produzir resultados, ela deixaria de poder produzir resultados. Portanto, a teoria da anulabilidade do sistema austríaco entende que leis inconstitucionais são leis válidas, não são nulas, são leis anuláveis, são atos anuláveis. Primeira coisa, portanto, na teoria da anulabilidade, o vício atinge o plano da eficácia, a lei inconstitucional é um ato anulável. A segunda coisa importante sobre a teoria da anulabilidade é que a decisão que reconhece o vício de inconstitucionalidade, ela não tem caráter declaratório, ela tem caráter constitutivo. A partir daquele momento, se declara e se constitui uma situação de inconstitucionalidade. Então, daquele momento em diante, fica dito que a lei é vista como inconstitucional. A decisão judicial tem caráter constitutivo. E por conta disso, a terceira coisa, que é a eficácia dessa decisão é daqui para frente, o que a gente chama de ex nunc. Então tá aí, ó, as três coisas da teoria da anulabilidade. Primeira coisa, o vício atinge o plano da eficácia. Segundo, a decisão judicial tem caráter constitutivo. Terceiro, as decisões judiciais têm eficácia ex nunc. Portanto, nos sistemas, nos países que adotem a teoria da anulabilidade, uma vez declarada a lei como inconstitucional, dali para frente, ela não pode mais ser aplicada, porque ela é um ato, dali em diante, considerado um ato inconstitucional. Beleza? Observaçãozinha para a gente fechar aqui essa parte. O Brasil admite uma flexibilização da teoria da nulidade. Então anote aí, ó, o Brasil admite uma flexibilização da teoria da nulidade. Para nós, uma lei inconstitucional é uma lei nula, volta para mim. Declarou inconstitucional, você está apenas reconhecendo que esse vício existe desde a origem. Então, a regra é isso voltar e atingir todas as situações jurídicas desde a origem da lei. Fica tudo sem a regência da lei, porque a lei era um ato nulo. Tudo bem? Só que o Brasil admite flexibilizar isso. Em algumas situações, o tribunal, anote aí, em algumas situações, o tribunal poderá modular os efeitos da decisão. É o que a gente chama de modulação dos efeitos. Em algumas situações, o tribunal poderá modular os efeitos das decisões. Artigo 27 da Lei das ADIs, por razões de segurança pública, por razões de interesse social, quando houver razões de segurança pública, razões de segurança jurídica, razões de segurança jurídica e de interesse social, 2/3 do tribunal poderão decidir que a eficácia da decisão não pode ser retroativa e decidir modular os efeitos, determinando a partir de que momento se vai entender que aquela decisão gerará efeitos e, portanto, aquela lei
será vista como inconstitucional. É o que a gente chama de modulação dos efeitos. Então anota no seu caderno aí, ó, o Brasil admite, olha no material, uma flexibilização da teoria da nulidade. Essa flexibilização é feita, anote aí, deixa só o material, com base na ideia da modulação dos efeitos. E essa modulação dos efeitos é aplicada, artigo 27 da Lei das ADIs, quando por razões de interesse social ou segurança jurídica, se quiser determinar outro momento ou outros momentos para que a decisão passe a ter efeitos. E, portanto, a inconstitucionalidade só produzirá esses efeitos após esse prazo definido na decisão judicial. Beleza? Volta para mim. Isso é muito importante porque, às vezes, definir que a eficácia é retroativa é pior do que deixar do jeito que está. Então, para que o tribunal não produza algo pior do que já há uma inconstitucionalidade, é preciso definir uma outra data, e aí essa data pode ser daqui para frente, pode ser uma data no futuro, quando começará os efeitos da decisão. Então, basta modular isso caso a caso. Modulação dos efeitos é uma coisa importante no sistema brasileiro. Nossa última coisa, olho no material aí, ó, eu coloquei aqui para vocês um resuminho. Esse material, como vocês sabem, está disponível para vocês na área do aluno, mas está aí, ó, o sistema da nulidade, o vício atinge o plano da validade, a decisão tem caráter declaratório, a decisão tem eficácia ex tunc. O sistema da anulabilidade, o vício atinge o plano da eficácia, a decisão tem caráter constitutivo e depois eficácia ex nunc. Esse é um resuminho dos dois sistemas e a gente vai para a nossa última parte. Olha para mim aqui, rapidinho, para a gente fechar essa primeira parte da aula. Vamos classificar aqui as formas de controle. Você já entendeu o conceito de controle, os elementos desse conceito, os sistemas de aplicação da inconstitucionalidade, a teoria da nulidade, a teoria da anulabilidade, e quais são as formas. Como é que se pode declarar uma lei inconstitucional? Então vamos para o material. Vamos lá. Eu resolvi fazer essa classificação aqui, pessoal, a partir de uma distinção. E essa distinção sempre a partir de alguns critérios. Então vamos estabelecer aqui os critériozinhos rápidos e a gente, a partir dessa compreensão dos critérios, a gente vai definir a nossa classificação. Primeiro, quanto ao local. Veja que aqui o meu critério é o local onde o controle é realizado. Volta para mim. Você talvez já deva ter visto algumas classificações de controle dizendo que o controle difuso também é chamado de concreto, que o controle abstrato também é chamado de concentrado. Eu vou dizer a vocês que essas classificações estão erradas, tá? O controle difuso, em regra, é concreto, mas nem sempre. O controle abstrato, em regra, é concentrado, mas também nem sempre. Eu sugiro que você facilite a sua vida, tá? E como é que você vai facilitar a sua vida? Você vai separar isso em caixinhas distintas. Difuso e concentrado significa onde o controle é feito. Então, olha no material aí, ó. O controle ele é difuso quando ele é feito em qualquer juízo ou qualquer tribunal. Anote isso aí. O controle é difuso quando ele é feito em qualquer juízo ou qualquer tribunal. Só isso, tá? Apenas isso. Somente isso. E o controle é concentrado quando ele é feito em um único local. Anote aí, é feito em um único local. E volta para mim. Não aumenta mais do que isso. O controle difuso é conceituado a partir do local onde ele é feito. Algo espalhado, algo difuso, um controle feito em qualquer juízo. O controle concentrado é o controle realizado num lugar só. Não confunde as coisas. Volta para o material. Agora, quanto ao modo como o controle de constitucionalidade é feito, aqui o critério, mostra para mim aqui, ó, me volta para mim. Aqui o critério não é onde ele é feito, mas como o controle é feito. E quando eu falo como, é o seguinte: de que maneira vai ser discutido se o objeto é constitucional ou não? Como é que esse debate vai ocorrer dentro do processo judicial? Não é onde ele é feito, onde é difuso e concentrado, mas é como. Como é que esse debate vai acontecer? E basicamente existem duas formas para acontecer. Volta para o material. Primeiro, ou esse controle vai ser feito no caso concreto, e você vai anotar aí no seu caso concreto, anote o seguinte, ó, aqui o debate vai ser feito em uma ação qualquer como matéria de defesa.
Aqui o debate vai ser feito em uma ação qualquer como matéria de defesa. E volta para mim. Controle concreto é exatamente isso. O debate sobre a inconstitucionalidade, sobre se a lei ou se o ato tal é constitucional ou não, ele não é o tema principal da causa. Ele é uma matéria que eu vou alegar para defender um interesse meu. Eu costumo brincar com os alunos dizendo que no controle concreto, o debate sobre se a lei é constitucional ou não é o trampolim da vitória. Você alega o debate sobre se a lei é constitucional ou não para chegar onde você quer. Quer ver uma coisa importante? João tem um restaurante e não pode abrir o restaurante porque um decreto diz que não pode abrir o restaurante na pandemia de coronavírus. Que vocês devem saber do que eu estou falando. E aí, João quer abrir o restaurante mesmo assim. Ele entra com uma ação pedindo que ele, João, possa abrir o restaurante dele. E alega como defesa, como parte dos seus argumentos para dizer que ele tem razão, que o decreto é inconstitucional. Vai haver um debate nesse processo de João sobre se o decreto é constitucional ou não? Vai. Mas esse debate é o tema principal da causa? Resposta não. O tema principal da causa é se o bar de João, se o restaurante vai abrir ou não. Inclusive, para João, se o juiz quiser deixar ele abrir o estabelecimento por outro motivo que não seja esse, que o decreto é inconstitucional, ele está aceitando também. O que ele quer é abrir o restaurante. Então veja que aqui, no controle concreto, volta para o material, no controle concreto, o debate sobre a inconstitucionalidade não é o tema principal da causa. É diferente do controle abstrato. Porque no controle abstrato, o debate sobre a inconstitucionalidade é o mérito da causa. É o assunto principal da causa. Então, volta para mim. No controle abstrato, se uma lei é constitucional ou se uma lei é inconstitucional, é isso que eu quero saber. É só isso que eu quero saber. É apenas isso que eu quero saber. Então, o controle abstrato é o controle onde o único debate que importa é saber se a lei é constitucional ou não. É isso que conceitua um controle como abstrato. E para a gente finalizar, vamos lá para o nosso material. Ó. Lá no nosso material, mais um aqui. O momento do controle, a gente já viu que eu classifiquei quanto ao local, ele pode ser difuso ou concentrado. Quanto ao modo, ele pode ser concreto ou abstrato. No concreto, ele não é o debate sobre a inconstitucionalidade não é o tema principal, mas no abstrato ele é o tema principal, é o mérito da causa. E quanto ao momento, o controle pode ser preventivo ou repressivo. Ele é um controle preventivo quando é feito durante a fase de elaboração do ato, anote aí, durante a fase de elaboração do objeto, ou seja, o controle é feito antes do objeto ser concluído, e o controle é repressivo após a fase de elaboração do objeto. Então, preventivo durante a fase de elaboração, repressivo após a fase de elaboração. Essas são as formas de controle de constitucionalidade quanto ao local, quanto ao modo e quanto ao momento. A gente precisa aprofundar um pouco alguns desses conceitos. Algumas ideias de controle abstrato a gente vai ver lá na introdução da aula de ADI, eu vou retomar esse ponto lá, as características do procedimento do controle abstrato, mas com relação ao controle preventivo e o controle repressivo, a gente precisa conversar um pouco mais, esse assunto é muito bom de prova, mas a gente já está com tempo demais aqui, você na frente do nosso computador, então dá uma pausa, toma uma aguinha aqui e volta para a gente continuar a nossa segunda parte da nossa no primeiro momento de controle de constitucionalidade. Vamos lá? Pausazinha rápida, a gente volta já.